Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecendo o Sistema CRM Service em parceria NBS-GWM. Nesse vídeo daremos continuidade ao departamento de recepção da oficina. A recepção, no qual a gente falou no último treinamento, no último vídeo aula, a gente tem aqui o menu principal recepção. Quando o cliente chega na empresa, que eu preciso pesquisar, localizar uma OS ou um orçamento, eu tenho esse menu principal aqui na Home, onde eu clico e mando pesquisar por número de OS, orçamento, CPF ou CNPJ do cliente. Eu vou pesquisar por nome, posso pesquisar por telefone, e-mail, placa, chassi, tá? Então essas são as opções que eu tenho de pesquisa. Isso quando eu uso essa pesquisa aqui da Home. A gente tem uma tela mais rica em filtros, porque aqui eu filtro empresa, filtro o status da OS, ou da ordem de serviço, do orçamento, ativo, cancelado, encerrado. Aqui no menu principal, em gerenciamento de serviços, eu tenho aqui a opção gerenciamento de OS, onde eu posso consultar aqui em filtros de empresa, de período aqui, posso pegar um período, posso pegar aqui, hoje, esta semana, este mês, os últimos 30 dias, mandei pesquisar, o sistema já vai me retornar classificando, tá? Olha só, ele falou de todas as OS que eu tenho nos últimos 30 dias, são 3. O que é cliente, o que é garantia, o que é seguradora, já vem separado. Os mais filtros aqui, olha só, onde eu posso filtrar o cliente por nome, CPF, CNPJ, telefone, placa do veículo. Então, eu tenho mais filtros aqui, mais opções de filtros. Quando eu seleciono qual que é o tipo de OS que eu quero, eu posso simplesmente aqui, clicar em cima do número da OS e ele vai abrir a OS. Nesse momento ele vai abrir a OS, pela rotina de gerenciamento de OS. Voltando lá no filtro inicial, tá vendo que eu não perdi as telas que eu estou, ou seja, o sistema ele tem esse recurso, você tá várias telas ao mesmo tempo, atendendo um cliente aqui e outro cliente me ligou. Então eu vou clicar aqui e vou pesquisar. Quem que é esse outro cliente que me ligou? Eu quero que esteja ativa a OS que seja do cliente. Mandei pesquisar. Ele me retornou com os clientes, o qual eu mandei pesquisar. Qual o orçamento que eu quero? Eu quero esse orçamento aqui, Então eu vou clicar e ele vai abrir a OS. Então eu tenho 2 recursos de pesquisa. Uma foi lá pelo gerenciamento, onde eu fiz os filtros, e outra aqui pelo menu principal da Home, o qual eu cliquei nessa lupa e mandei pesquisar. Então eu estou com uma ou várias OS abertas, eu posso ter simultaneamente várias OS abertas. Dentro da OS, aqui tem uma timeline, uma linha do tempo aqui, onde fala em qual situação aquela OS se encontra. Ou seja, essa timeline é automática, conforme vai alimentando a OS no dia a dia. Eu abri a OS e não fiz o apontamento, ele falou, olha, essa OS que nem foi codificada ainda. No momento em que eu fui lá, entreguei a minha OS lá na oficina, e alguém foi lá e lançou os serviços, ele vai falar, OS aguardando produtivo. No momento que o produtivo está trabalhando, ele vai mudar o status. Se parar a OS, ele vai falar parada com motivo, tá? Então ele vai seguir essa sequência. Quando o produtivo encerrar os serviços, ele vai para o departamento de qualidade para fazer o teste do veículo. Testou? Tá ok? Libera. Liberou, vai vir para cá. Tem programa de lavagem? Tem. Se tem, vai passar no posto de lavagem. Vai para a entrega. Entregou, encerra a OS. Esse é o fluxo normal da minha oficina. Logo abaixo aqui, nessa tela ainda de dados, tá vendo? Que eu tenho aqui dados, cliente, veículos,
oficina e fechamento. Nessa tela de dados, eu posso, além de acompanhar a linha do tempo da OS, eu tenho que ir para quando ela está prometida, quando que é a emissão dela, tá? Eu tenho aqui se essa OS ela é original ou complementar, olha só. Eu sei se essa OS é original ou complementar. Eu tenho aqui a opção, ó, se eu tiver o modo edição, aqui do lado direito, ó, cliquei no botãozinho, ele vai para o modo edição. Se eu tiver acesso, eu posso ou não alterar os dados dessa OS. Que dados eu posso alterar? O que está aqui, os campos que está aqui. O tipo, consultor técnico, né? Aqui, ó, eu posso refazer a assinatura do cliente. Ó, se eu clicar aqui 2 vezes, ó, pego de novo, vou colher de novo a assinatura do cliente. Mandei salvar, está salva a assinatura do cliente. Se eu alterar outra coisa, eu vou ter que clicar aqui em salvar. Salvou, essa é a situação da OS. Já está com os dados principais da OS alterado. O que mais que eu tenho aqui? Se eu vier aqui nesse menu clientes, eu tenho todos os dados do meu cliente, tá? Eu tenho as últimas passagens desse cliente, ó. Tá vendo? Esse teve outras OS. Se eu quero ver os detalhes dessa OS, é só clicar aqui, ele vai abrir essa segunda OS, ó. Ó, eu tô nessa aqui, eu vou clicar, ele vai abrir uma segunda OS, ou seja, não precisa de eu fechar a minha OS anterior, olha só, eu tô aqui, fui para a segunda OS. Para quê? Para me visualizar dela outras informações. Olha só. Então aqui eu estou em cliente. Eu tenho os dados do cliente, eu tenho o cadastro completo do cliente, a frota do cliente, se tiver relacionadas as OS, eu tenho os flags, que é os parâmetros desse cliente. O que é os flags? Isso aqui deve depender de acesso também, né? Esse cliente pode isso, pode aquilo, como é que fez os parâmetros de emissão de nota, tá tudo aqui no flag. Tá? Eu tenho aqui, ó, o histórico desse cliente. Se eu clicar aqui, ó, eu vou conseguir ver tudo que tem de eventos para ele. Ó. Se eu tenho eventos de agendamento, quais os veículos que esse cliente tem, já comprou aqui de mim, quais as OS e os orçamentos que ele tem. E para cada OS e orçamento, eu tenho aqui os serviços executados, ó, serviços e peças. Ó. Tá vendo? E eu posso fazer os filtros. Tudo isso está no histórico do cliente. Dando continuidade ainda aqui do histórico do cliente, eu tenho aqui a parte financeira, ó, que é a parte de limite de crédito. Ó. O que ele tem? Se ele está bloqueado, qual que é o limite de crédito disponível para ele. Isso sim são os dados financeiros do cliente. Logo ao lado do cliente eu tenho aqui o veículo, ó, onde eu posso também dar manutenção nesse veículo. Imagina que esse veículo está com a placa, o chassi ou alguma informação errada. Eu vou clicar aqui no modo edição, ó. Quero ajustar o KM, ó. Não era 2001, do 24.001, é 24.011. Cliquei em salvar, tá pronto, tá alterado os dados desse veículo. Eu tenho aqui no canto inferior aqui embaixo, ó, todos os dados dos documentos do veículo, ó, que acompanha ele, ó, lá da frota dele. Se eu quiser, nesse momento aqui, adicionar mais um documento, eu vou clicar aqui e adicionar um anexo. Ó. Dou um nome para ele e mando anexar o documento. Eu posso também excluir, se eu tiver acesso, excluir o documento aqui nesse X, do lado esquerdo. E aqui eu tenho uma preview de visualização do que é aquele documento. Ó. Eu tenho aqui também, ó, o download do documento. Isso está na frota, na guia de veículos. Então, na guia de veículos, eu tenho aqui todas essas informações e posso fazer a manutenção no veículo. Eu tenho aqui, ao lado da guia veículos, a guia dados, que é a que eu passei por ela agora. Quando eu abri a OS, quando eu cliquei na segunda aqui também, que ele abriu, ele sempre vai abrir aqui flegado na guia dados. Foi aonde a gente fez manutenção aqui e pôde colher novamente a assinatura do cliente. Eu tenho aqui a guia oficina. Para que serve a guia oficina? É para mim ver tudo que está sendo feito na oficina, tudo que está sendo executado na oficina. Na guia oficina,
eu tenho aqui os menus, a preview, que vai me listar dentro de cada reclamação quais os serviços, dentro dos serviços, quais as peças, tudo certinho, tudo separadinho, né? Descendo os níveis e subindo os níveis. E temos a legenda aqui, ó, se aquele serviço está em serviço, está encerrado, parado, como que está a situação dele. Ainda dentro da oficina, do lado do preview, a gente tem a guia de serviços. Essa aqui, ela vai me listar o serviço que eu tenho nessa OS lançado, qual que é o tempo dele e o valor. Se eu tenho algo relacionado ou excluído, eu vou clicar e ele vai me listar aqui, ó. Se aquela OS já tem tempo executado, eu vou clicar aqui em tempos, ele vai me mostrar os tempos que já foi trabalhado, quem que é o produtivo, tudo certinho, todos os dados dos serviços que estão sendo executados nessa OS. Então, aqui eu tenho ao lado dos serviços, eu tenho as peças. Dentro das peças, eu vou ter todas as peças que foram requisitadas. Eu vou ter peças que foram excluídas, se for excluído algum, eu tenho aqui. Se eu transferir, relacionar com outro OS, complementar, vai estar aqui. Transferido, relacionado. Temos também as reservas, todas as peças que estão reservadas para essa OS. E temos as vendas pendentes, ou seja, requisições que eu fui fazer e não tinha venda, solicitei a compra, então vai para venda pendente. Quando a venda pendente eu tiver a peça aqui, eu vou conseguir visualizar a ordem de compra e acompanhar o status dela também. Se essa peça já foi comprada, qual que é a previsão de chegada, toda essa informação vai estar aqui, ó. Toda essa informação vai estar aqui, da venda pendente. Qual que é o número do pedido, todas as informações dela estarão aqui. Dentro da oficina, depois de peças, eu tenho o menu gerenciamento. Essa tela, o nosso embaixador, consultor, gerenciamento diagnóstico, ele vai responder a cada reclamação do cliente como foi feito o diagnóstico. Olha só. Se está em vermelho, significa que não foi respondido. Para ele responder, ele vai dar um duplo clique em cima da pergunta e vai responder o questionário. Padrão da GWM. Em que condições ocorreu o problema? Veículo parado. Com que frequência ocorre? Do dia. A partir de qual momento começou a ocorrer o sintoma? Da última revisão. E finalizo aqui esse diagnóstico. Então, eu já tenho o diagnóstico agora respondido. Tá? No menu superior, eu tenho aqui os ícones que eu vou conseguir navegar nessa OS. Quais são os ícones? O primeiro aqui é do checklist, ou seja, onde eu consigo visualizar o checklist que foi preenchido ou dar manutenção nele, se for o caso. Aqui eu cliquei em checklist, ele vai me abrir a tela dos checklists. Por que dos? Porque eu posso ter o check-in, que é o checklist de entrada, o check-up, que é aquele que o mecânico faz, e o check-out, o checklist já de conferência. E eu tenho os checklists aqui, olha, esse aqui primeiro check-in é o checklist padrão. Observe que aqui eu tenho o que foi respondido, se eu tive algum documento anexo, qualquer coisa que foi, qualquer imagem que teve, aqui vai estar o meu checklist. E eu tenho a opção de imprimir, de enviar no e-mail, e se estiver usando a ferramenta de chatbot, o WhatsApp, você também vai conseguir enviar. Aqui no imprimir, essa tela, eu tenho os padrões de impressão, ó, agrupado por item, e aqui montadora, no caso GWM, olha só, o meu padrão, tá? Eu vou clicar em imprimir, ele vai gerar, porém a minha gravação aqui é só dessa tela principal, ele vai gerar numa tela secundária, eu não vou mandar imprimir.
Ainda se eu quero adicionar mais alguma observação no checklist, eu tenho que ter acesso para poder fazer essa manutenção, tá ok? O segundo menu que eu tenho aqui, depois do checklist, é a oficina. Eu tenho aqui a parte de requisição, que requisita a peça. A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. E aqui a impressão padrão. Ó, eu tenho o padrão montadora e padrão normal da NBS, montadora e a ficha de acompanhamento. Então, como eu quero imprimir a OS montadora, eu vou clicar aqui e ele vai fazer a impressão. A OS ficha de acompanhamento está aqui. Aqui eu tenho o ícone onde eu tenho OS relacionadas. Ele vai falar, olha, essa OS aí tem mais OS. Quais são as OS relacionadas? Se tiver mais de uma, duas, três, ele vai listar todas aqui, que é do mesmo cliente, que estão relacionadas entre elas. Qual que é a original, né? Qual que é a complementar, como é que está o status dela. Retornando aqui, eu tenho esse ícone aqui de WhatsApp que vai depender se você está ou não com essa API nossa de chatbot ativa. A gente tem também aqui as opções de mais ações, onde eu vou criar, por exemplo, um OS complementar. Eu estava com SOS, foi para a oficina, o mecânico achou mais algum serviço, então eu vou fazer um orçamento ou um OS complementar. Eu vou clicar aqui em mais ações e complementar, olha só, simples assim. Ele me pergunta, deseja abrir uma nova complementar, nova OS ou orçamento? Que eu já defino, se eu quero orçamento, eu só quero OS. Cliquei em OS, por exemplo. A grande vantagem do complementar é que todos os dados do cliente, do veículo, já vai. Eu só vou definir qual que é o tipo dessa complementar. Qual que é o consultor, né? O consultor técnico de SOS, da complementar. E pronto, já estou dando abertura na nova OS. Aqui ele carrega a tela onde eu posso, dessa complementar, lançar quais os serviços que eu quero, as reclamações e as peças, assim como foi lá na hora que a gente abriu a OS. Tá? Eu posso estar lançando aqui. Feito os lançamentos de serviços e peças, eu cliquei em salvar e pronto, eu já estou com a OS complementar criada. Em síntese, nesse vídeo a gente aprendeu a como pesquisar a OS, o orçamento, né? Ir lá no gerenciamento fazer uma pesquisa mais avançada, com mais filtros, né? Explorar os dados da OS, onde está cada informação da OS, né? Se eu quero saber uma informação. Então é isso, a gente conheceu a OS de uma forma íntegra, tá? E a gente fica por aqui. Nos próximos vídeos a gente vem com mais novidades. Até a próxima.